Irmãos, voltando aqui, que a graça e a paz do Senhor seja com cada irmão. Fizemos uma tentativa aí e não foi muito bem sucedida, então estou fazendo aqui uma nova transmissão, configurei aqui. Esperar aí os irmãos irem entrando para nos dar aí um retorno, como é que está nossa transmissão, para a gente começar a nossa classe. Eu espero que todos estejam tendo um excelente dia do Senhor. Já estivemos juntos adorando a Deus na igreja, então eu espero que o dia todo tenha sido um dia abençoado, de descanso espiritual, de meditação no Senhor. E agora, nosso estudo aqui, queremos meditar também na palavra de Deus, nas doutrinas da palavra de Deus. Então Emerson já chegou aí dizendo que o som está ok, nós tivemos um problema lá na outra transmissão. Então, voltamos agora para a gente fazer a nossa aula aí. Eu vou pedir um tempinho aqui para eu configurar, compartilhar nosso link. É o tempo que outros irmãos encontram aqui a transmissão. Vou pegar aqui o link para poder deixar disponível. Irmãos, eu fiz uma enquete aqui, deixa eu ver se ela está aqui ainda. Pronto, eu vou colocar aí a enquete, publicar a enquete, para você responder. A pergunta é: Deus é o autor do pecado? Vou publicar essa enquete aí. Tem a ver com a nossa aula, com a nossa classe de hoje. A confissão de fé fala disso, bem diretamente. Nós vamos ver aqui. Então, eu vou publicar essa enquete aí, você responde, participa aí da nossa enquete. Vou adicionar aí uma pergunta. Deixa eu ver, não ficou salva a pergunta. Deixa eu ver aqui as mais recentes. Acho que não tem nenhuma pergunta. Não, deixa só a enquete aí. Pensei que estava salva aqui a pergunta para já publicar. Mas não apareceu aqui nenhuma pergunta. Ok, então deixa a enquete aí. Respondam aí, irmãos, a opinião de vocês sobre esse assunto, e aí, à medida que a aula for transcorrendo, a gente vai esclarecer esse ponto aí, da nossa doutrina. Ok, vamos pegar aqui o link, o link do vídeo ao vivo, copiar aqui, colar aí para os irmãos. Sejam bem-vindos todos aí que estão chegando agora. Graça e paz aí, irmã Mônica, irmão Emerson, irmã Larissa, irmã Nath. Sejam bem-vindos aí à nossa transmissão. Ok, então vamos ver quanto tempo temos aí de espera. Fechar os 5 minutos aí, a gente começa a orar e começa a nossa classe aqui. Certo? Então vamos ver se os outros irmãos vão chegando. A irmã Elda, graça e paz. Tudo certo. Irmãos, o tema aí que nós vamos tratar hoje é sobre a providência de Deus. Vamos continuar tratando da providência de Deus. E nós vamos tratar hoje sobre a questão da providência e a queda. E aí, a providência, Deus decretou a queda? Como é que é isso? Alguns falam em decreto permissivo, E será que decreto permissivo é no sentido de que há alguma coisa que Deus não decretou? Porque nós temos explicado que Deus decretou todas as coisas. Que o decreto abrange todas as coisas, inclusive a queda. Então, o que é que a nossa doutrina diz sobre isso, sobre esse assunto? Os pecados
dos homens, né, dos anjos ali, tanto o primeiro pecado, o pecado original, quanto os outros pecados. Como é que isso entra? Como é que Deus é santo, Deus é bom, é justo? E o que é que Deus tem a ver com a queda? Né? Como é que ele permite ou decreta? Ou qual seria a melhor maneira de explicar isso ou falar isso? Né? Teologicamente, biblicamente, principalmente. Tudo bem, então, vamos ver aí. Então já está na hora da gente orar e começar efetivamente a nossa aula. Vamos orar, irmãos, então. Senhor, Santo Deus, Pai bendito, eterno, Criador, Deus nosso, louvado e exaltado seja o nome do Senhor em toda a terra, nesse dia teu, e também nesse momento, ó Pai, que estamos aqui na tua presença, queremos te adorar por quem o Senhor é, pela tua palavra, queremos dedicar esse tempo ao Senhor para aprendermos mais de ti. Abençoa, Deus, cada um dos participantes dessa transmissão, aqueles que irão ouvir depois também. Que o teu Espírito esteja operando em cada coração e que o Senhor mesmo seja aquele que ensina a cada um. Fala conosco, nos esclarece as dúvidas que porventura venhamos a ter nesse assunto e nos ajuda a viver melhor a partir dessas verdades. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Ok, irmãos, então vamos aí para a nossa lição. Então, aula 22, a providência e a queda. O livro aí, mais uma vez, o livro básico da lição, tem outros materiais, mas o livro básico é Soli Deo Gloria, o ser e as obras de Deus, pastor Paulo Anglada. Irmãos, é só uma sessão hoje, certo? É a sessão 4 do capítulo 5 da providência. Então é só uma sessão, tem mais 2 sessões nesse capítulo que eu quero ver na próxima aula, para encerrar o capítulo 5 da confissão de fé. Então a sessão de hoje vai tratar da relação da providência com a queda. Tá? Então, pode parecer um pouco complexo, fique atento, né? Acompanhe aí o assunto. Se concentre, eu sei que às vezes tem assuntos que são mais difíceis, mas são importantes para nós, para que a gente entenda bem e Deus nos santifique, Ele usa a palavra, Ele usa a verdade para nos dar, viver melhor, né, de modo bíblico nesse mundo. Então a seção 4 do capítulo 5 está escrito aí, está na tela, quem está vendo aí, acompanhando pela tela aí, está escrito lá no documento. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Então a providência de Deus, e aí a confissão de fé, os autores falaram da onipotência, sabedoria, bondade, que está por trás da providência, e que essa providência se estende até a queda e os pecados, né, os outros pecados. E isto não por uma mera permissão. A confissão de fé vai dizer, não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita. Limita o quê? O pecado. Deus, ele limita, né? O pecado, ele não vai até onde ele poderia ir, né? Há um governo de Deus aí, então Deus limita. E também a confissão de fé diz, e regula e governa em uma múltipla, acho que está errado aí, erro de ortografia, em uma múltipla dispensação, aí está dispensarão, eu peguei lá esse texto eu peguei lá do site do Monergismo, e tem um erro aí de ortografia, depois tem que dar uma olhada nisso. Então, governa em uma múltipla dispensação. Deixa eu ver aqui
nesse livro aqui, tem um texto para ver o que é que está errado aí. É dispensação mesmo, viu? Então, é onde tem dispensarão, é dispensação mesmo. Certo? Então, vamos seguir. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus. Então, Deus permitiu a queda, está no decreto, né? Está no decreto de Deus. Ele regula, ele limita, ele governa todas as coisas, né? Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Então, a doutrina confessional, que é bíblica, né, a exposição da Bíblia aí, nós vamos ver as referências, né, os teólogos ali entenderam, né, entendiam que Deus ele não é o autor do pecado. Porque nós temos tratado do decreto, que Deus é soberano, que tudo é segundo a vontade dele, que não há como resistir, né? Há um plano eterno. E aí muita gente pode dizer assim, então se eu pequei, ou se o homem pecou, se eu peco, então é porque Deus quer, então... E aí alguém pode dizer que Deus tenta, né? Deus prova, mas Deus a ninguém tenta, ele não é tentador. Ele permite a aprovação, ele controla, né? De alguma maneira, nós falamos a palavra permite, mas ela vem dele, no sentido de que ele governa. Mas, irmãos, Deus ele é santo e justo, né? Ele não forçou o homem a pecar, ele não tenta ninguém ao pecado, e ele não aprova o pecado. Ele vai condenar o pecado. Ele mandou Jesus morrer na cruz para poder nos salvar do pecado. Então, como é que Deus ele tenta alguém, né? Há um sentido que ele decretou o pecado, que foi a vontade dele. E há um sentido em que Deus é contrário ao pecado, né? Não era a vontade nesse sentido, nesse outro sentido, de Deus que o homem tivesse pecado. Parece complexo isso, né? Mas... então há um sentido do decreto que Deus decretou, né, que a queda iria acontecer, mas há um sentido em que Deus não aprova o pecado, nem é o autor do pecado. Vamos tentar entender isso, né, no estudo aí. Antes de ir para a gente expor, né, a doutrina aí, buscar a compreensão aí por meio de argumentos, vamos ler a própria base do argumento, que é a Bíblia. Aí tem várias referências, né, que os autores da confissão colocaram, e eles começaram citando um versículo de louvor a Deus, porque eles estão tratando do mistério dos decretos de Deus. E aí os autores colocaram aí na introdução, nas citações, Romanos 11, 32 a 34, que diz, né, especialmente a partir do verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Então, irmãos, a atitude diante dessas doutrinas, do decreto de Deus, né, do governo de Deus sobre todos os eventos, inclusive que a queda não foi por acaso, não foi um evento aleatório, fortuito, mas estava no plano eterno de Deus que aconteceria. Então, a profundidade, né, da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Então, temos que pensar nessas doutrinas com humildade. Né? Nós somos limitados e nós temos que crer, nos submeter à palavra, né? E de fato, confiar na sabedoria de Deus em muitas questões difíceis, que às vezes até somos limitados a entender.
A confissão de fé cita 2 Samuel 24:1 e 2 Crônicas 21:1, que são dois textos paralelos para a gente entender o governo de Deus sobre esse evento aí que está citado no texto, que tem a ver com o pecado de Davi. Muita gente conhece Davi por conta do pecado lá do adultério com Batseba e assassinato de Urias. Mas 2 Samuel 24:1 e 2 Crônicas 21:1 tem um texto, esse texto aí, ele trata de Davi. Davi desejou um censo em Israel. Um censo é contar o tanto de soldado que ele tinha, né, de exército. E em 2 Samuel 24:1 diz: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então, em Samuel, diz que Deus está virado contra o povo israelita, o povo judeus, né, o seu povo do Antigo Testamento, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: levanta o censo. Isso é a ocasião de uma disciplina de Deus ali. Agora, em 2 Crônicas 21:1, que é um texto paralelo, é dito assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. E aí agora? Quem foi que incitou a Davi? Foi Deus ou foi Satanás? Então, irmãos, Deus ele é soberano, ele decreta todas as coisas, mas ele, como já temos visto, ele usa instrumentos. Né? E ele governa de uma maneira, ele administra de uma maneira as questões do pecado, a maldade de Satanás. Deus não é o autor do pecado, mas ele tem governo, ele tem domínio. E no caso aí, né, como é que a gente reconcilia esses dois textos aí? Né? Então, Deus queria disciplinar o povo, estava irado, e então o instrumento foi Satanás, para incitar Davi a levantar um censo. Aí Deus disciplinou. Então, no governo de Deus, ele administra estas coisas, mas de uma maneira que Deus não é o tentador, né? Ele governa, é misterioso isso, como é que isso acontece, né? Mas nós vemos aí então que Deus usa instrumentos. Eu acho que eu citei errado aí, né? Eu citei segunda e a primeira. Irmãos, eu anotei aí, está até em tela aí. Eu citei aí 2 Crônicas 21. Parece que é 1 Crônicas. É isso mesmo, 21. Então, é 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21. São textos paralelos. Depois medite nesse texto aí que é interessante. Certo? Desculpa aí o erro de digitação aí. 1 Reis 22, de 22 a 23, aquele texto que eu citei na aula passada, do profeta Micaías, que Deus usou ele contra Acabe. E ele tem uma visão do trono de Deus. E Deus estava querendo punir o rei de Israel, que era ímpio. Juízo, né? Punir pelos seus pecados. E aí o profeta tem uma visão e diante de Deus estavam os anjos lá, e pela visão, anjos caídos também, né? E aí um dos anjos diz, né? Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Como é que Deus está dizendo? Como é que a gente vai pegar Acabe, né? E aí um dos anjos lá, anjos caídos, né? Falou que sairia e seria um espírito mentiroso na boca dos profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Então Deus, né, permitiu e enviou como um juízo esse anjo aí. E ele foi lá e teve sucesso e enganou o rei. E aí o texto diz: eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. E o Senhor falou que é mal contra ti. Então veja aí o governo, né, a providência de Deus, usando aí os anjos caídos, né, e administrando aí essas questões. 1 Reis
10:4, o texto que trata aí da morte de Saul. 1 Reis 10:4, depois vamos ler o 13-14. Veja aí o que é interessante, né? Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Saul está sendo perseguido, ele vai morrer, e ele não queria se tornar prisioneiro do inimigo e ser tripudiado ali pelo inimigo. Então ele queria que o escudeiro matasse ele. E o escudeiro não quis, ele se matou, se suicidou. E aí no verso 13-14 de 1 Reis 10, há um comentário aí, né, do autor bíblico. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultaram a necromante. Então ele está dizendo por que Saul morreu, por causa do pecado dele. O pecado dele caiu na cabeça dele. Ele não temeu a Deus, não guardou a palavra de Deus. Ele consultou uma necromante, e não ao Senhor. Por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Quem foi que matou Saul? Ele mesmo se matou. Ele pediu para o rapaz matar ele, o escudeiro, o rapaz não quis, e ele pulou em cima da espada. Mas a Bíblia diz que o Senhor o matou. Como é que pode isso, né? Isso mostra o governo de Deus, a providência de Deus. O instrumento, então, o meio, foi o próprio Saul, mas Deus tem governo sobre isso. Deus podia ter restringido, intervido ali. Então, o que aconteceu estava no plano de Deus, foi da providência de Deus. A culpa é de Saul, foi culpa dele, o pecado dele, o temor de homens dele, né? A incredulidade dele, que fez com que ele se matasse. Mas isso não anula a providência de Deus, não anula o plano de Deus, o decreto do Senhor. Certo? 2 Samuel 16:10, tem um cidadão lá que está amaldiçoando a Davi. Acho que não sei se eu não me lembro se esse nome é Doeg, um edomita, pelo que eu me lembro. E aí os valentes de Davi, os soldados de Davi, queriam matar esse indivíduo que estava amaldiçoando Davi. E aí o rei respondeu: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, porque se o Senhor lhe disse amaldiçoa a Davi, quem diria, por que assim fizeste? Quem é que estava amaldiçoando a Davi? O rapaz, o indivíduo lá. Só que o que é que Davi diz? Foi Deus que... Isso vem do Senhor. Então, por trás das ações dos homens, não há desculpa nisso. Eles são culpados. Eles são pecadores, mas há uma providência de Deus. Em Atos 2:23, diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Quem foi que matou Jesus? Os líderes dos judeus, as autoridades. Mas Deus o entregou. Foi o desígnio de Deus. Então, a vontade de Deus se cumpriu. Mas eles o mataram, eles o crucificaram. Então, irmãos, por trás de todas as coisas, dos eventos, até mesmo as ações dos homens, há uma vontade secreta de Deus, o decreto, uma providência, um governo de Deus, de uma maneira que acontece o que Deus planejou, o que ele determinou, mas de uma maneira que ele não é o autor do pecado, como a confissão de fé diz, eu creio nisso, e vamos ver textos que falam sobre isso, e nem é violentada a vontade da criatura, mas a vontade de Deus se cumpre, a criatura age, né, com a sua vontade e acaba cumprindo essa vontade de Deus, e essas coisas, né, estão aí sendo ditas aí na Bíblia ao mesmo tempo,
para a gente tentar, com a ajuda de Deus, captar aí essas verdades. Atos 14:6 diz, né, que nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Então, tem a providência. Salmo 76:10, pois até a ira humana há de louvar-te, e dos resíduos das iras te cinges. Então, Deus governa, limita o pecado, até a ira humana há de louvar-te, o salmista diz. Gênesis 50:20, texto clássico aí de José, do Egito. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, vocês me venderam, vocês queriam me matar, José diz. Né? Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Depois ele vai dizer que Deus me enviou à frente. Foi a vontade de Deus. Se arrependam, vocês pecaram contra mim, mas Deus quis assim. A vontade de Deus que quis assim. Tiago 1:13-14, agora aí falando diretamente, né? Tiago vai falar diretamente. Porque diante dessa doutrina do decreto, muita gente vai dizer assim, então se eu peco é porque Deus é culpado. Deus quer que eu peque. Né? Deus é autor do meu pecado. Né? Como é que eu não iria pecar? Quem é que pode resistir à vontade de Deus? Veja o que Tiago diz aí. Tiago 1:13-14. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, no decreto de Deus, o pecado iria entrar no mundo. É misterioso para nós como é que lá na queda de Satanás isso aconteceu, porque ele era um ser criado bom e sem pecado. Como é que a cobiça surgiu no coração do diabo, de Satanás originalmente? Para nós é difícil entender, não está revelado. Lá no Éden, Satanás tentou Adão e Eva, certo? Então ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Então muitos podem ser levados ao entender parcialmente a doutrina da soberania de Deus, do decreto, dizer, não, eu peco aqui, estou aqui fazendo isso aqui errado, mas porque Deus quer. A culpa é de Deus. Deus é o autor do pecado. E aí Tiago diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Mas onde é que estava a cobiça do diabo, se ele não tinha pecado antes da queda dele? Aí é mistério para nós. Mas, de uma maneira, Deus, no decreto de Deus, estava no plano que o pecado iria surgir, entrar no mundo, né, por meio de Satanás, na queda da humanidade. Na queda de Satanás a gente não sabe detalhes, certo? Mas sabe que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Lembra de Eva lá, olhando para a fruta, Satanás ali tentando. É bonita a fruta, boa para comer, para dar conhecimento. E isso entrou no coração de Eva. E ela cobiçou. E Deus estava no controle. Deus podia ter intervido, mas Deus criou Satanás e os nossos pais com a capacidade de cair. Né? Ele sabia disso, houve ali essa prova, né? Esse teste ali. Mas a tentação, né, no decreto de Deus, essa tentação, nós entendemos, né, por passagens como essa aí, que Deus não tentou, ali não há uma tentação direta, né? Deus não tenta. No caso de Adão e Eva, é claro que o instrumento foi Satanás, da prova, né? O tentador é o diabo, né? Deus permitiu a prova, né, que eles fossem provados, e eles cobiçaram a proposta do diabo, ouviram, né, deram ouvidos, e caíram ali em transgressão.
toda boa dádiva, aí no texto, no verso 17 do mesmo capítulo 1 de Tiago, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, coisas boas, né, vêm de Deus, não a tentação e a cobiça. 1 de João, capítulo 2, verso 16, é muito interessante essa citação aí, da confissão de fé. Né? Porque a gente passa por esse texto e não pega aí esse texto para esse assunto nesse sentido, né? Muitas vezes. Então, João vai dizer tudo o que há no mundo, aí ele vai dizer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O que é a concupiscência da carne? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, de onde vem a cobiça da carne? De onde vem a cobiça dos olhos? A soberba da vida? Uma coisa é certa, João está dizendo. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Mundo aí não é o planeta, não é a criação física, é o sistema corrompido, né, deste mundo. Então, essas coisas, João está dizendo, presta atenção. Não vai dizer que a concupiscência, a cobiça, né, que muita gente não nasci assim. Eu já nasci inclinado a isso, mas é por causa da queda, né, que entrou o pecado no mundo. E isso não procede do Pai, mas do mundo. O João está dizendo aí. Salmo 50, 21, tem feito estas coisas e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, porém tudo à vista. Então Deus está dizendo aí no Salmo 50. Tens feito estas coisas e eu me calei, pensavas que eu era teu igual. Então, irmãos, estudando a doutrina de Deus, do decreto de Deus, temos que entender que Deus não é o nosso igual. Nós temos que conhecer Deus a partir da Bíblia, da revelação, como Ele se revela. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente tem que tentar deixar um pouco de lado os nossos pensamentos, preconceitos e ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. Né? E não querer chegar a nossas conclusões particulares sem dar ouvidos ao que o texto bíblico está afirmando. Então, Deus não é o autor do pecado, a confissão de fé diz, mas Ele decretou, né, tem governo, Ele pode limitar o pecado vai até onde Deus permite a ação do pecado, até onde Deus permite. Satanás só vai até onde Deus permite, né, e está no decreto, até onde Deus permitirá que ele vá, certo? Então Deus, Ele pode sim administrar o pecado, governar, sem ser o autor do pecado. Certo? Isso não torna Deus culpado, isso não quer dizer que Deus aprova o pecado, Ele ter decretado a queda. Deus vai condenar o pecado. Deus mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados. No final do dia do juízo, Deus vai punir os pecadores. Então nós temos que ter muito cuidado para não achar que existe aproximação entre Deus e o pecado. Porque muita gente chega nesse caminho aí, mas não é o caminho da confissão de fé, que é um documento muito sadio, bíblico, e eu creio, por meio desse documento também, não é o caminho que a própria Bíblia nos aponta aí. Eu vou dar uma olhada para a gente começar, antes de começar a exposição aí, ver como é que está a transmissão. Ver se está tudo ok aí, os irmãos já chegando. Irmã Elda, já dei graça e paz. Irmão Marcos, graça e paz. Irmão Del Reis. Irmã Zuleide, que voltou aí, né? Voltei, é isso? Então, seja bem-vinda aí, minha irmã. Graça e paz. Irmã Soraya também. Bem-vinda aí, minha irmã. Graça e paz. Seja bem-vinda aí à nossa transmissão, nossa classe. Então, vamos aí ver, né? Vamos aí ver o que é que a gente pode conversar aí sobre esse assunto aí. Esse material, como eu disse, é o texto lá do livro, lá do pastor Paulo Anglada, a gente vai dialogando aí, conversando. Também os irmãos fiquem à vontade para perguntar.
Então, esse parágrafo, irmãos, ele aborda a questão entre a obra da providência e a queda. Para nós reformados, a queda dos anjos e dos homens não foi acaso, não foi algo fora, né, que saiu do controle de Deus, ou um acidente, né, mas estava no plano eterno de Deus, a queda, certo? Não quer dizer que há um sentido que estava no decreto, né, mas não quer dizer que Deus provocou ou forçou a queda, ou que ele deseja, né, desejava a ruína do homem nesse sentido. Né? Não provocou a queda, não forçou o homem a pecar. O que Deus tem aprovado tais atos. Né? Anglada diz aí. Então, quando afirmamos a providência, que ela se estende até a queda, o que estamos querendo dizer é que Deus estava no controle, estava no plano, né, e tudo mais. Deus não apenas permitiu a queda, mas ele estava no controle, limitando, regulando, governando as ações pecaminosas em geral, né, para que a sua vontade se cumprisse. Então a gente não entende bem, mas a gente sabe que estava no plano, Deus administrou essas coisas, e isso cumpriu o seu decreto, a sua vontade. E esse decreto, essa vontade é santa e sábia. Nesse sentido, então, podemos dizer que a queda estava nos planos de Deus, mas de tal modo que a pecaminosidade dessas transgressões procede da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado nem aprová-lo. Certo? Então, vejam aí, né, o argumento aí usado. Né? Então, estava no plano, Deus decretou, foi a vontade dele a queda acontecer, mas a pecaminosidade dessas transgressões procede da criatura. Deus é santo, justo, ele é luz, né, o Pai das luzes. Então, existe um mistério aí, como é que essa cobiça entrou no coração do diabo, né? Com relação a Adão e Eva, por meio de Satanás, mas esse pecado procede da criatura. Então, quando Deus criou, tudo era bom, tudo era perfeito, não tinha pecado no mundo. A criação que saiu, né, das mãos de Deus, da palavra de Deus, criadora, ela não era corrompida. E ela se corrompeu. E aí, como é que foi isso? A gente não sabe perfeitamente, mas nós entendemos que isso surgiu por meio das criaturas nacionais, homens, anjos e homens. Talvez na eternidade entenda melhor. Né? Deus nos dê mais conhecimento sobre isso. Qual a base para tais afirmativas? Nós lemos aí vários textos bíblicos que demonstram a abrangência do plano de Deus e que revela que Deus tem controle sobre os atos pecaminosos dos homens. Mas uns exemplos, o texto de José, a história de José, é muito interessante, claro. José diz aos irmãos: não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido. Eles tinham motivo para se entristecer, né? Porque foi culpa deles, foi pecado deles. Mas ele diz: porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quem foi que mandou José para o Egito? Os irmãos. Da perspectiva humana, foi os irmãos. Mas Deus, o plano de Deus, José diz: há um plano de Deus nisso. A culpa é de vocês, mas moderem a tristeza de vocês. Se arrependam dos seus pecados, mas moderem a tristeza. Saibam que, apesar do pecado de vocês, havia um plano de Deus. Havia um plano de Deus que se cumpriu por meio disso. E era um plano para o bem, para a conservação da vida. Era um propósito, né, de Deus para o nosso bem, do povo de Deus. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Então veja o governo de Deus usando até eventos pecaminosos, maus, para cumprir o seu decreto, o seu propósito.
Então, irmãos, para nós reformados, por trás de todo evento, mas por que, pastor? Aconteceu uma tragédia, uma coisa ruim, que causou males na minha vida, feridas. A gente não tem resposta para tudo. Mas nós sabemos que Deus é soberano sobre todos os eventos. Inclusive esses eventos ruins. Deus é soberano, Ele tem um plano. O que aconteceu não está fora deste decreto. Né? E que a gente não entende tudo, não tem resposta para tudo, mas que a vontade de Deus está se cumprindo, e essa vontade é de um Deus santo e justo. E aí também a providência de Deus com relação aos ímpios, né? Endurecerei o coração de Faraó. Faraó não vos ouvirá, eu porei a minha mão sobre o Egito. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Então Deus, soberanamente, né, como um juiz, endureceu o coração de Faraó. Mas, mais uma vez, né, o nosso entendimento que Deus a ninguém tenta, Deus não é autor do pecado, mas isso estava no decreto de Deus, Ele tem os seus meios, seus instrumentos, e Ele fez isso. Né? Ele fez isso de uma maneira que Ele não é tentador, né? E Faraó já era pecador, e aí ele se endureceu. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entram nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Veja a loucura do Faraó e do exército, entrar dentro do mar. O povo estava vendo Deus operar um grande milagre, o povo passar no meio do mar, eles foram atrás. Muita coragem, né? E aí Deus disse que isso foi um endurecimento, uma ação, um governo de Deus, né, da vontade de Deus, e que levou eles a fazer isso. Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mão de iníquos. Então a morte de Jesus cumpriu o decreto de Deus, mas a culpa é daqueles que o mataram. Eles se ajuntaram com Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ao matar Jesus, eles fizeram exatamente o que Deus determinou, predeterminou no seu plano eterno. Mas de um modo que eles são culpados. Eles vão responder por esses erros, por esses pecados. Então, irmãos, a Bíblia, em várias passagens como essa, ela mostra claramente que Deus está no controle, até mesmo do pecado. Certo? Deus permite o pecado, administra, cumpre a sua vontade, Ele governa, certo? Não é que Ele aprove o pecado, né? Não é que Ele é o tentador, não é que Ele é mau, não é um Deus mau, Ele é um Deus santo, justo e bom, mas Ele tem soberania sobre o pecado, governo, Ele cumpre os seus propósitos, e o pecado está ali, Ele usa dos seus instrumentos, e Ele tem soberania sobre tudo e todos, né? Inclusive os seres caídos aí. Então, todos os atos de Satanás, dos homens caídos, todos os atos são governados por Deus e estão cumprindo o seu plano. Então, irmãos, com relação à política, com relação à criminalidade, né, as decisões pecaminosas dos homens, nós não devemos esquecer, se o presidente toma decisões erradas, ele é pecador, ele vai tomar decisões erradas, nós devemos lembrar sempre que há um Deus que é soberano, que está cumprindo a sua vontade. Não justifica os homens, o pecado dos homens. Cada um vai ter que responder por suas ações. Mas nós não cremos que há acasos nisto. Não justificamos o pecado, os erros dos que cometem crimes, mas nós sabemos que isso não escapa da soberania de Deus. Então nós temos conforto. Nós sabemos que o que vai acontecer é o que Deus quer. E podemos encontrar conforto nessa verdade. Inclusive os pecados dos salvos, a Bíblia também fala disso.
né, que Deus os permite. Lembra de Pedro, que Jesus falou, né, que ele iria negá-lo antes que o galo cantasse? Então, mesmo esses pecados estão no controle de Deus. Para quê? Por que Deus permite isso? Deus usa as quedas até dos santos, os pecados, para nos mostrar quem nós somos. Como nós precisamos de mais graça, nos arrepender mais. Então Deus governa todas as coisas com propósitos justos e santos. Então Deus nos permite pecar, muitas vezes os santos, para nos corrigir, para nos humilhar, para revelar a corrupção, a pecaminosidade do coração, né, para nos estimular a confiar mais nele, depender dele, certo? Então, várias passagens bíblicas revelam isto. Irmãos, esse texto aí é o Catecismo Maior de Westminster, que é uma seção paralela, essa seção da Confissão de Fé. Pergunta 195. A Confissão de Fé, o Catecismo, tem uma parte que explica a oração do Pai Nosso. E aí nós temos o que pedimos na sexta petição. Esse texto aí explica a nossa aula aqui. O que os autores da Confissão de Fé queriam dizer com esse governo de Deus sobre o pecado. Se você puder, pega o catecismo e estude a exposição dos 10 mandamentos e da oração do Pai Nosso, que é muito, muito importante, um material muito bom, recomendado. Então, o que é que pedimos na sexta petição? Que é não nos deixeis cair em tentação. Veja, o que é que nós pedimos? Reconhecendo que o muito sábio, justo e gracioso Deus, por diversos fins santos e justos, pode dispor as coisas de maneira que sejamos assaltados, frustrados e feitos por algum tempo cativos pelas tentações. Então Deus não tenta, mas Ele permite, Ele nos coloca em circunstâncias e Ele permite isso. Está no controle dEle. Que nós somos tentados, né, feitos cativos pelas tentações. Que Satanás, o mundo e a carne estão prontos e poderosos para nos desviar e enlaçar. Que depois do perdão dos nossos pecados, devido à nossa corrupção, fraqueza, falta de vigilância, estamos não somente sujeitos a ser tentados, mas também dispostos a nos expor a tentações. E então, de nós mesmos também, incapazes e dispostos de resistir, sair ou tirar proveito delas, e que somos dignos de ser deixados sob o seu poder, pedimos que Deus de tal forma reja o mundo e tudo o que nele há, subjugue a carne, restringe a Satanás, disponha tudo, conceda e abençoe todos os meios de graça e nos desperte a vigilância. Então, os autores reconhecem aí que tudo isso está no controle de Deus. A ocasião da tentação, o diabo, a nossa fraqueza, a nossa indisposição. E por isso nós oramos, não nos deixe cair em tentação. Porque nós nos expomos à tentação. Nós somos fracos, a carne é fraca. O espírito está pronto, como Jesus diz, mas a carne é fraca. Se não for a misericórdia de Deus, nós vamos tropeçar, vamos cair, vamos viver tropeçando, não vamos resistir, não vamos aprender das quedas no pecado, não vamos tirar proveito. Então nós oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação e nos livre do maligno, do mal. E nos abençoe dos meios de graça. Então, isso mostra o entendimento dos autores aí, do governo de Deus, inclusive sobre os pecados dos crentes aí. E a providência de Deus também inclui o pecado dos ímpios. Deus os cega, endurece os seus corações. Não significa que Deus os obrigue a pecar ou que aprove o pecado. Então, em geral, o ímpio, quando ele ouve alguma coisa sobre a doutrina bíblica, ele às vezes usa essa doutrina para dizer: então se eu estou aqui no pecado, é porque Deus quer que eu peque, Ele está me obrigando a pecar. Eles acusam Deus dos seus pecados. Eles justificam os seus pecados dizendo que é a vontade de Deus. Claro que está no decreto de Deus,
Mas a vontade revelada de Deus, a lei, é que Deus quer que o homem não peque, que ele ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, que ele obedeça o mandamento de Deus. Essa é a vontade revelada, a santa lei de Deus. Esse é o propósito de Deus para o homem, que ele seja submisso a Deus, à sua lei, que ele seja santo, que ele seja uma criatura que ame a Deus, que ame o próximo como a si mesmo. Deus criou o homem para isso. Deus é a autoridade final. O que é que Deus quer do homem? Qual é a vontade de Deus para o homem? Revelada. Cumpra a minha lei. Certo? Então essa é a vontade de Deus. Mas há um decreto que tem a ver com a história que está no plano de Deus, que Deus permitiu a queda, o pecado, e ele administra isso. Mas os ímpios vão dizer então que Deus aprova o meu pecado, ele me força a pecar e etc. Então, o que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus endurece os corações é que, em virtude de seus pecados anteriores, Deus pode lhes recusar a graça, tirar as restrições do pecado, os entregar aos seus pecados. Certo? Diminuição, ele diz aí, né, Anglada cita aí, diminuição da graça comum, que restringia a pecaminosidade deles. Então a graça comum vai dizer que os homens não são tão maus quanto eles poderiam ser, porque é uma graça que restringe o pecado. Implica ainda que Deus pode permitir que eles sejam expostos a objetos, pessoas e circunstâncias que ocasionem o pecado. Então, há uma providência de Deus. E Deus, então, endurece o coração dos ímpios, entrega ele aos seus caminhos, né? Não lhes envia o quebrantamento, o espírito de humilhação, o arrependimento para a vida. E Deus manifesta a sua ira, entregando eles às suas paixões, tentações, ao poder de Satanás, para darem vazão ao pecado, evidenciando o que está dentro, colocando para fora o que está dentro, e que eles merecem a condenação do pecado. Então esse é o argumento aí, né, que já expomos aí. Então encerra aí nosso material. Então, irmãos, aqui citando aqui o chat, antes de ver aí alguma pergunta, se tiver. Então ele diz o seguinte aqui, algo interessante para nós, certo? Deus é santíssimo, Deus é justíssimo, ele não era, não é e não será o autor do pecado, ele não aprovou, não aprova e nunca aprovará o pecado. Esse é um fato que a Escritura não explica, mas que ela afirma com absoluta precisão e clareza. É claro que ela diz isso indiretamente, sempre que menciona que Deus é santo e justo, certo? Somos lembrados que Deus não é como nós. Ele percebe o pecado e fará algo em relação a isso, certo? Então, diante disso que estamos dizendo, irmãos, e ele diz aqui também, que pode ser difícil de entender a providência de Deus. Mas o que fica claro no nosso estudo aqui é que temos que perceber que a pecaminosidade procede da criatura e não do Criador. É isso que a Bíblia revela. Certo? A pecaminosidade procede da criatura, certo? E Deus é santo e justo, e nós não podemos dizer que somos tentados por Deus, ou que Deus nos arrasta para o pecado, e coisas desse tipo, ou justificar o nosso pecado dizendo que a culpa é de Deus, colocando na conta de Deus, dizendo que Ele quis que a gente cometesse um ato contra a sua lei. Então, você quebra a lei de Deus, você vai ter que responder, ou então se arrepender e confiar nos méritos de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ver aí se tem alguma intervenção, alguma pergunta. E temos aí nosso irmão Emerson. Vamos ver o que é que ele está perguntando aí e tentar ver se a gente entende e responde. Como podemos conciliar o ensino da CFW? Para quem não sabe, CFW é a Confissão de Fé do Westminster. Então guarde essa sigla, que é um nome grande, né? A gente fica repetindo nome grande. Então, CFW.
Confissão de Fé de Westminster. Como é que nós conciliamos o ensino da CFW, que afirma o governo providencial de Deus sobre o pecado dos homens, de forma que os dirige e controla, com textos como Abacuque 1,13, que declara que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar a maldade, e outras passagens que enfatizam a santidade e pureza de Deus. É isso que eu creio que, não sei se o irmão Emerson captou aí, mas é isso que estamos afirmando, né? Que a Bíblia toda revela um Deus santo, justo, bom, puro, um Deus totalmente separado do pecado, né? Totalmente separado. E como é que ele decretou isso? Como é que ele permitiu, decretou, qualquer outra palavra, que no final das contas estava no plano, estava no decreto. Ou seja, foi a vontade de Deus. Né? Então, é um assunto difícil. A confissão de fé, como eu disse aí, começa citando o texto de Romanos. Deixa eu voltar aqui. O texto de Romanos 11, a partir do 33 aí, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, a gente tem que reconhecer a nossa limitação, né? Não é incoerente, não é irracional o assunto, mas nós temos que nos apegar ao que está revelado e crer que Deus não é autor do pecado, ele é justo, ele é bom, mas ele tem governo, foi a vontade dele, foi o decreto dele. Então o texto da confissão de fé, voltando aí para a gente revisar, né, ele vai dizer claramente aí, e eu creio que não tem nenhum desacordo, Emerson, com Abacuque aí, que Deus é puro de olhos, que Deus é santo, que é o que o texto confessional está dizendo. Então não há desacordo, há acordo. Então a onipotência, a sabedoria inescrutável de Deus, a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifesta na sua providência, que essa se estende até a primeira queda e todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Então, Deus é santo, é justo, é bom, mas ele é soberano. Isso se estende aos pecados, à queda. Como o Santo Fé está dizendo. Uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, sabe poderosamente, os limita, regula e governa. Então há uma ação, uma providência de Deus, né, na questão aí dos pecados, da queda, que limita, regula e governa. Certo? Em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede da criatura e não de Deus. Então a confissão de fé, a doutrina da reforma, ali os puritanos, a reforma protestante, o calvinismo clássico aí, expresso aí no símbolo de fé, está dizendo que está no decreto, foi a vontade de Deus, mas essas transgressões procedem da criatura e não de Deus. No sentido da ação ali, né? No sentido do plano, estava no plano de Deus, mas quem pecou foi a criatura, não foi Deus. Né? Então, a pecaminosidade dessas transgressões procede da criatura e não de Deus. Que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Então não quer dizer que Deus ficou feliz quando Adão comeu do fruto. Quando Adão pecou. Quando o pecado entrou no mundo. Eu já vi alguém usando ilustração sobre... São ilustrações, irmãos, não explicam tudo, né? Quão inescrutáveis são os caminhos de Deus. Mas, por exemplo, hoje, depois da queda, um casal que quer ter um filho, ele sabe que o filho vai nascer pecador, vai pecar. Ou seja, você quer ter filho, você sabe que seu filho vai lhe decepcionar. Que ele é pecador, você vai ensinar as coisas, mas ele vai tropeçar. Ele vai pecar. Mas você não deixa de ter filho por causa disso. Então Deus sabia que o homem ia pecar, a humanidade sabia. Mesmo assim, estava no decreto, Deus criou. Deus sabia, estava no decreto que o homem ia cair. Mas isso entristeceu, partiu-lhe o coração. Quando aconteceu,
trouxe a ira de Deus sobre Adão. Deus ficou irado, Deus não aprovou o pecado. Porque muita gente entende assim, não, se Deus decretou a queda de Adão, se Deus decretou, então, quando aconteceu, então, Deus fez uma festa no céu, comemorou, olha, meu plano deu certo. Então, o plano de Deus é uma realidade, a providência, a soberania, mas de uma maneira que Deus é santo e que o pecado procede da criatura e não de Deus. Deus é bom, a natureza dele é boa, justa. Não pode emanar pecado, corrupção dele. Deus não pode ter dito, haja o mal e o mal. Deus criou tudo bom, tudo muito bom. O mal é uma realidade. Então nós cristãos, como é que nós explicamos o surgimento do mal? Havia um plano de Deus que o mal iria surgir, mas que esse mal aconteceu na criação racional. Homens e anjos se rebelaram. Então Deus criou tudo bom, Deus criou as criaturas e elas se rebelaram. E o pecado procede então dessa criatura. A gente explica tudo com isso? Não. Responde tudo com isso? Não responde tudo. Não acho que respondemos tudo. Mas nós fazemos afirmações bíblicas. Deus governa tudo. O pecado estava no plano de Deus, estava no decreto de Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus não é autor do pecado. Então, o que eu vejo é que a teologia reformada, clássica e confessional, ela é muito apegada ao que a Bíblia diz. E para aí, a Bíblia disse isso. Então, é isso, nós cremos. É isso que a Bíblia está dizendo. Não querer ficar escavucando, não querer ficar indo além, certo, do que o que a Bíblia está dizendo. Então, o que Deus revelou, vamos ouvir, vamos nos apegar, vamos crer, vamos tentar, com a ajuda de Deus, aplicar na nossa vida. E não ficar investigando o que Ele não revelou. O que não foi o propósito dele revelar. Então, no sistema de pensamento, né, pode ser que a gente não consiga ligar alguns pontos na nossa mente, mas a Bíblia revela. Então nós devemos abraçar isso. Deus é bom, justo, Ele é soberano, não há nada por acaso. Ele decretou a queda, mas de um modo que Ele não é o autor do pecado e nem se alegrou no dia que a queda ocorreu. Não sei se respondeu aí nosso irmão, né, mas eu acho que não há oposição, ok, irmão Emerson? Eu acho que está tudo de acordo, aí, tanto Abacuque 1,13, né, com o que vimos aí no texto. Então, não há necessidade de conciliar, porque eu entendo particularmente que já está conciliado. Né? Então, por isso que eu não vejo dificuldade particularmente de conciliar. Certo? Deus não pode contemplar a maldade porque Ele é santo e puro. Né? Então, mas a maldade entrou no mundo, era uma realidade. Né? Eu acho que esse contemplar, eu acho que você está entendendo muito literalmente. Né? Deus Ele sabe do mal, ele administra isso tudo aí. Certo? Mas de um modo que Ele não aprova, que não vem dele por criação direta. Não sei se respondeu, também não tenho meu propósito, não sei se eu consigo, né, responder tudo. Se o irmão tiver uma resposta melhor, me passe aí, vamos discutir, vamos conversando. Né, traga aí outros teólogos, outras informações, fique à vontade, irmãos, para contribuir com o conteúdo, com o diálogo, certo? Então, aqui a gente está fazendo a proposta, né, lançando as propostas e a gente quer ouvir outras argumentações, certo? Mas tudo, claro, com a Bíblia tendo a primazia e o nosso documento aí sendo considerado, né? E a gente está aberto aí a conhecer e ouvir outras maneiras de argumentar o assunto. Então essa é a maneira que eu encontrei no livro do reverendo Paulo Anglada, também essa base, e nesse livro aqui também concorda plenamente, tá, com essa maneira de argumentar. E eu vou continuar estudando, né, a confissão de fé e conhecendo outros materiais e também ouvindo aí os irmãos que pesquisam, que estudam, ouvem outros estudos, podem ficar à vontade para nos trazer informações.
Irmãos, eu não vi mais nada aí de pergunta. Vamos orar então para encerrar a nossa classe e então concluir a nossa lição. Senhor, muito obrigado porque podemos dedicar esse tempo aqui ao aprendizado e considerar esse assunto. Sabemos que somos pecadores. Muitas vezes, ó Pai, não lutamos como devemos contra o pecado. E muitas vezes nos justificamos, porque o Senhor é soberano e muitas vezes queremos justificar o nosso pecado. Tem misericórdia, ó Pai. Nos dá desejar santidade, viver cada dia diante do Senhor. Somos indispostos ao bem, fraquejamos, oscilamos. Pedimos a tua misericórdia, o teu perdão. Tira dúvidas, ó Pai, se há outra doutrina que está na mente dos irmãos, que o Senhor possa ensinar o que é da tua palavra. Cremos que esse texto confessional é um texto sadio, bíblico, mas que o Senhor confirme essas verdades em cada coração, vindo do Senhor. Nos abençoa, nos dá a noite de paz. É o que oramos ao Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Irmãos, então, Deus abençoe. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Vamos continuar estudando juntos aí. Tragam aí as dúvidas, tragam aí contribuições. E terça-feira oração e quinta-feira voltamos aí ao nosso estudo sobre o culto cristão. Então, até mais, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.